A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar por que Isaías andou nu por 3 anos. O que significa isso? Será que ele andou mesmo nu? Vamos entender o que a Bíblia fala. Isaías, capítulo 20, versículo 2, diz assim: Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos de teus pés. E assim fez, indo nu e descalço. Cilício era um manto externo que alguém que fazia lamentações, e era uma roupa de tecido grosseiro, feito com pele de cabra, usando nas ocasiões de profunda tristeza e velórios. Isaías 3:24, parte C, diz assim: lugar de vestes largas, usar cilício. Saul e também Miqueias também andaram despidos, sem o seu manto. Está lá em 1 Samuel 19:24, Miqueias 1:8 e 2 Reis 1:8 e também em Marcos 1:6. Nu significava sem o seu manto externo, trajando apenas uma túnica simples, e iam profetizando 3 anos, né? Ele profetizou 3 anos, desde 714 a.C. até 711 a.C. Então foram esses 3 anos que ele ficou ali andando nu. Este verso confunde alguns pois será que o profeta Isaías andou completamente nu pelas ruas por 3 anos inteiros? Na realidade, não é bem isso que aconteceu, tá? Mas diz assim: na ordem de Deus, o profeta deveria tirar o pano grosseiro e dos pés descalços. Este pano é um tipo de roupa ou manta muito comum dos profetas e protegia tanto do frio como da chuva, como do sol forte, e também era usado para situações de jejum e luto, né? Isaías, nesse momento, se apresenta como um escravo ou como um derrotado, que era exposto nas ruas nus, representando a humilhação. Então veja bem, Isaías ali representava o quê? Os derrotados, né? Ou senão os escravos, que quando eram postos nas ruas, eles vinham nus. Ressaltando que, sendo exposto somente com as roupas de baixo e nus, representa, né, pondo aí parte das suas peles, né, e descalços, era inoportuno nessa cultura, e ainda se falando de um profeta. Por isso que esse fato, né, de Deus ter exposto Isaías a essa situação chamava muita atenção da população e dos reis naquela época, né, porque ele estava profetizando ali nu, né, sendo que o profeta Isaías falava com o rei e seus conselheiros. Agora iria ante a eles, né? Ele ia falar com eles seminu e descalço, como os prisioneiros capturados que andavam naquela época, né? Este fato não poderia ficar desapercebido por todos, pois ele andava 3 anos seminu pelas ruas. Então veja que todo mundo via, né? E queria saber o porquê que ele estava fazendo isso, né? Talvez Deus tenha enviado esse sinal mudo e sem voz, porque o rei e seus conselheiros estavam se recusando a dar ouvidos à palavra de Deus, e tinha então que conviver com essas mensagens de Deus que estavam dando a eles, né? Então eles estavam ali recusando, né, a Deus, recusando as ordens de Deus. Então Deus fez com que esse profeta ficasse ali por 3 anos ali, e eles tinham que conviver com essa situação, né? Porque eles estavam virando as costas para Deus, estavam dando ouvidos a outros, ao rei da Síria, né? Provavelmente essa condição de Isaías fosse apenas quando estivesse em público, pois era difícil suportar as mudanças climáticas daquela época, né? Como descrito aqui, mas também não está escrito na Bíblia isso daí, né? Mas Deus só falou para tirar o manto, não mandou tirar toda a roupa, né? Então nu, porque ali ele estava
né? Só tinha uma mantinha simples por cima, aí quando ele andava, provavelmente as pessoas viam que ele estava nu por baixo, né? O profeta Isaías viveu a mensagem de Deus em sua própria pele, né? Veja que Deus falou para ele fazer e ele teve que fazer, né? Por 3 anos. Não foi pouco tempo, né? Às vezes Deus manda fazer alguma coisa um pouquinho, né? Para a gente para nós podermos entender o que Ele quer de nós, e nós ficamos aí reclamando, né? Desde que fala aí uma semana, um mês, né? E nós ficamos murmurando por essas vontades de Deus, né? Mas Deus fala conosco para a gente poder nos consertar, né? Ou ser de exemplo para alguém, como aqui Isaías era exemplo para os reis daquela época de Israel, né? Precisando entender que essa profecia foi direcionada a 2 povos que seriam os mais impactados diretamente, os egípcios e os etíopes. Isaías capítulo 20, versículo 3 diz assim: então disse o Senhor, assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Olha só. No 4, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então veja bem, Isaías estava ali profetizando para o rei, para os reis, né? Estava ali mostrando que ele estava nu, porque os reis estavam fazendo conchavos com outras pessoas, com outro rei, o rei da Síria, e não pedir a Deus, né? Como Davi, ele sempre buscava a Deus. Mas aqui nessa época os reis não buscavam a Deus, eles estavam buscando conchavo com o inimigo, né? Deus iria trazer o juízo sobre o Egito e a Etiópia, usando o Império Assírio, 2 dos povos com quem o reino do sul, né, de Judá, fez alianças contrariando a vontade do Senhor, porque eles colocaram sua confiança, né, e desrespeitando a Deus. Então, você vê que de vez em buscar Deus, foi lá buscar conchavo lá com o rei da Síria, né? Essa profecia teria que acontecer e, evidentemente, também traria males ao reino de Judá. E se continuasse nessa aliança, pois o Egito e a Etiópia e aliados seriam também impactados. Então, veja bem, então ia trazer danos também para quem? Para o reino de Judá, enquanto eles continuassem nessa condição de usar o rei da Síria para guerrear suas batalhas, né? Para conquistar o Egito e a Etiópia. Isaías 20, versículo 5 diz: assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes sua esperança e dos egípcios a sua glória. Então, você vê, né? Eles vão ficar assombrados, né? Porque vê o que aconteceu. Deus, então, teve que usar rei da Síria, porque o ser humano não busca a Deus. Como hoje em dia, né? As dificuldades acontecem, as pessoas vão atrás aí dessas falsas profecias, né? Essas falsas promessas que muitas igrejas, né, falam, né, que você tem que dar tudo para resolver o seu problema. Não, irmão, Deus não pede nada seu. Deus pede apenas a sua fidelidade, você confiar nele. Deus quer que você confie nele, né? Quando ele tirou Adão e Eva do paraíso, ele deixou ali a árvore da ciência do bem e do mal, sabendo que Adão ia tomar daquela árvore, mas ele esperava que Adão ia glorificar a Deus, porque ele ia saber o que Deus sabia também, e Deus ia dar o conhecimento da ciência e da sabedoria para ele. Mas ele quis o quê? Ele quis ser ele, né? Ele quis pôr ele na frente, né? Ele ser o responsável pelas suas ações e não deixando de confiar em Deus. Como hoje, muitos de nós queremos fazer as coisas de acordo com nós precisamos, com nós entendemos e não como Deus determina para que nós fazemos, né? Muitos de nós às vezes sofremos o dano porque não buscamos a Deus, mas buscamos esses falsos profetas que tem por aí. Amém? Então essa é a mensagem de Isaías que serve para hoje também. Amém? Deus abençoe a todos
Até uma próxima. Bem, não esquece de deixar seu likezinho aí. Não esquece de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser ver as séries completas de toda a matéria que eu já passei, vai lá no playlist que está tudo por matéria. Você vai saber tudinho sobre um determinado assunto. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.